No episódio anterior, Jacó se prepara para encontrar o seu irmão Esaú. O Criador disponibiliza um exército de anjos para guiar Jacó nesse encontro. Eu sou Hudson. Acomodem-se e vamos para mais uma Lendas dos Judeus. Jacó luta com um anjo. Os servos de Jacó foram adiante dele com um presente para Esaú, e ele seguiu com suas esposas e filhos. Quando ele estava para passar o vale de Jaboque, ele observou um pastor que também tinha ovelhas e camelos. O estranho se aproximou de Jacó e propôs que eles atravessassem o riacho juntos e se ajudassem a transportar o gado. E Jacó concordou, com a condição de que seus pertences fossem atravessados primeiro. Em um piscar de olhos, as ovelhas de Jacó foram transferidas para o outro lado do rio pelo pastor. Então os rebanhos do pastor deveriam ser movidos por Jacó. Mas não importava quantos ele levava para a margem oposta. Sempre havia alguns na margem aquém. Não havia fim para o gado, embora Jacó trabalhasse a noite inteira. Finalmente perdeu a paciência e ele caiu sobre o pastor e o agarrou pela garganta, gritando: "Ó, tu mago! À noite, nenhum encantamento consegue." O anjo pensou: "Muito bem, deixe-o saber de uma vez por todas com quem ele tem lidado." E com seu dedo ele tocou a terra de onde o fogo irrompeu. Mas Jacó disse: "O quê? Você pensa que assim vai me assustar? Que sou feito inteiramente de fogo?" O pastor não era menos personagem que o arcanjo Miguel. E em seu combate com Jacó foi auxiliado por toda a hoste de anjos sob seu comando. Ele estava a ponto de infligir uma ferida perigosa em Jacó, quando o Criador apareceu, e todos os anjos, até o próprio Miguel, sentiram sua força se esvair. Vendo que ele não poderia prevalecer contra Jacó, o arcanjo tocou a juntura de sua coxa e feriu, e o Criador o repreendeu, dizendo: "Você acha que fez o certo quando causaste uma mancha em meu sacerdote Jacó?" Miguel disse surpreso: "Ora, sou eu quem sou teu sacerdote." Mas o Criador disse: "Tu és meu sacerdote no céu, e ele é meu sacerdote na terra." Então Miguel convocou o arcanjo Rafael, dizendo: "Meu camarada, eu te imploro, ajude-me a sair da minha angústia." O Criador continuou a repreender Miguel, dizendo: "Por que fizeste mal a meu filho primogênito?" E o arcanjo respondeu: "Eu fiz isso apenas para te glorificar." E então o Criador designou Miguel como anjo da guarda de Jacó e sua semente, até o fim de todas as gerações, com estas palavras: "Tu és um fogo, e assim é Jacó, um fogo. Tu és o cabeça dos anjos, e ele é o cabeça das nações. Tu és supremo sobre todos os anjos, e ele é supremo sobre todos os povos. Portanto, aquele que é supremo sobre todos os anjos será designado para aquele que é supremo sobre todos os povos, para que possa implorar misericórdia para ele do supremo sobre todos." Então Miguel disse a Jacó: "Como é possível que tu, que prevaleceste contra mim, o mais distinto dos anjos, tenha medo de Esaú?" Quando amanheceu, Miguel disse a Jacó: "Deixe-me ir, pois já amanheceu." Mas Jacó o deteve, dizendo: "És tu um ladrão ou jogador de dados que temes a luz do dia?" Naquele momento apareceram muitas hostes diferentes de anjos, e eles chamaram Miguel: "Sobe, ó Miguel, chegou a hora da música, e se não estiveres no céu para liderar o coro, ninguém cantará." E Miguel implorou a Jacó com súplicas para deixá-lo ir, pois temia que os anjos de Arabote o consumissem com fogo se ele não estivesse lá para começar as canções de louvor no momento apropriado. Jacó disse: "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." Ao que Miguel respondeu: "Quem é maior, o servo ou o filho? Eu sou o servo e tu és o filho. Por que então desejas a minha bênção?" Jacó insistiu com um argumento: "Os anjos que visitaram Abraão não partiram sem abençoá-lo." Mas Miguel sustentou: "Eles foram enviados pelo Criador exatamente para esse propósito, e eu não." E Miguel implorou a ele, dizendo: "Os anjos que traíram o segredo celestial foram banidos de seu lugar por 138 anos. Você deseja que eu o informe sobre o que causaria meu banimento da mesma forma?" No final, o anjo, no entanto, teve que ceder. Jacó não podia ser movido e Miguel aconselhou-se assim: "Vou revelar um segredo a ele. E se o Criador exigir saber por que o revelei, responderei: Teus filhos mantêm seus desejos contigo e tu os cedes." Então Miguel falou a Jacó, dizendo: "Um dia virá quando o Criador se revelará a ti, e ele mudará o teu nome, e eu estarei presente quando ele o mudar. Teu nome não será mais chamado de Jacó, mas de Israel. Pois feliz tu, nascido de mulher, que entraste no palácio celestial e de lá escapaste com vida."
E Miguel abençoou Jacó com as palavras: que seja a vontade do Criador, que seus descendentes sejam tão piedosos quanto você. Ao mesmo tempo, o arcanjo lembrou a Jacó que havia prometido dar o dízimo de suas posses ao Criador. Imediatamente, Jacó separou 550 cabeças de gados de seus rebanhos, que somavam 500. Então Miguel continuou: mas tu tens filhos, e deles não separaste o 10º. Jacó passou seus filhos em revista. Ruben, José, Dan e Gade, sendo primogênito, cada um de sua mãe foram isentos, e restaram apenas 8 filhos. E quando ele os nomeou, até Benjamim, ele teve que voltar e começar de novo com Simão, o 9º, e terminar com Levi como o 10º. Miguel levou Levi com ele para o céu e o apresentou diante do Criador, dizendo: ó Pai do mundo, este é o teu lote, e o 10º presente a ti. E o Criador estendeu sua mão e abençoou Levi com a bênção que seus filhos deveriam ser os servos do Criador na terra, como os anjos eram seus servos no alto. Miguel falou novamente: um rei não provê o sustento de seus servos? Pelo que o Criador designou para os levitas tudo que era sagrado para o Criador. Então Jacó falou ao anjo: meu pai me conferiu a bênção que era destinada a Esaú. E agora desejo saber se reconhecerás a bênção como minha ou se me acusarás por causa dela. E o anjo disse: reconheço que a bênção é tua por direito. Tu não obstiveste por astúcia e astúcia. E eu e todos os poderes celestiais reconhecemos que ela é válida. Pois tu se mostrou poderoso e mestre sobre os poderes dos céus como sobre Esaú e suas legiões. E mesmo assim Jacó não deixou o anjo partir. Ele teve que revelar seu nome a ele primeiro. E o anjo lhe deu a conhecer que era Israel, o mesmo nome que Jacó outrora carregaria. Por fim, o anjo partiu depois que Jacó o abençoou. E Jacó chamou o lugar de luta Penuel, o mesmo lugar ao qual antes ele havia dado o nome de Maanaim, pois ambas as palavras têm apenas um significado: o lugar do encontro com os anjos.